Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas atualmente estamos vendo o livro Fonte Viva, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A nossa mensagem de hoje é a mensagem 17, cujo título é Cristo e Nós. Cristo e Nós. O versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Neste capítulo encontramos uma passagem que após Jesus encontrar, ou melhor, Saulo encontra Jesus depois da crucificação. Jesus aparece a Saulo, apenas ele na caravana o vê, e cai do cavalo, fala com Jesus, e ali ele se transforma em Paulo, o apóstolo da gentilidade, aquele que foi o responsável por levar o Evangelho ao mundo não hebraico. Sendo assim, diante daquela visão, Paulo fica cego. E Jesus diz para que ele entre na cidade de Damasco. Ele estava indo a Damasco prender um cristão, exatamente aquele que vai socorrê-lo, Ananias. E depois disto, Jesus aparece a Ananias para dizer que ele fosse ter com Paulo, para ajudá-lo. E é exatamente este momento em que Jesus aparece a Ananias que Emmanuel destaca no versículo de hoje. Então está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E disse-lhe o Senhor em visão. Então Jesus aparece a Ananias em visão. Não aparece materializado, é uma visão. Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Lindo, não? Ananias, eis-me aqui, Senhor. Prontamente. E Emmanuel vai comentar da seguinte forma este versículo. Os homens, e toda vez que Emmanuel fala os homens, somos nós, todos os seres humanos, ok? Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Realizem o seu projeto, o seu programa salvador. Começou o apostolado, Jesus, buscando o concurso de Pedro e André, dois irmãos, os primeiros convidados por Jesus a se tornarem apóstolos. Então Jesus começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E aqui atacar é no sentido de ir para a ação, ok? Realizar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina bondade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto,
mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, sim, Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo, não é? Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo, porque ele havia ficado cego, não é? Depois ele vai recobrar a visão. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Aí ele vai colocar aqui alguns trechos deste chamamento de Jesus aos homens, a todos nós. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor, agora voltando a Emmanuel, provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Sim, Jesus quer que colaboremos na construção de um mundo melhor, não é? Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre, diz-nos Emmanuel. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. O cristianismo não é apenas o Cristo. O cristianismo é o Cristo e nós. Não é? Muito bem. É uma mensagem que nos fala sobre nós esperamos que Jesus chegue a nós, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos abençoe. Mas Jesus também espera por nós que assumamos o compromisso que assumimos antes de aqui chegarmos, antes de aqui reencarnarmos, de colaborarmos na obra do bem, apesar das dificuldades, apesar das limitações, estarmos atentos a cada dia em darmos o nosso melhor na obra do bem. Sim, ainda podemos dar pouco, mas o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada, nós sabemos, não é? Então, fica o convite para refletirmos sobre essa mensagem 17, Cristo e nós. Vamos orar? Jesus, amado Mestre, quantas bênçãos, Senhor, quanta gratidão nos nossos corações por estares ao nosso lado, por destacares tantos amigos queridos que da espiritualidade maior nos assistem, nos inspiram, buscam nos orientar e nos guiar, a fim de que possamos realmente realizar o que aqui viemos fazer, o que nos
comprometemos com a nossa própria consciência de fazer. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos, a não nos desviarmos e, caso nos desviemos, a percebermos e voltarmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam conosco, estejam entre nós, alcancem aquele coração mais distante do Pai e o abençoe. Abençoa, Jesus, a todos os que sofrem, encarnados ou desencarnados, aonde quer que se encontrem. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos mais uma vez juntos no programa Gotas do Evangelho, aqui com o nosso amigo Emmanuel. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Até amanhã.